Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor por essa palavra. Pai, graças te damos nesta noite, Jesus. Obrigado porque o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. O Senhor é a nossa vida, a nossa paz, o nosso descanso. Aqueles que entraram aqui hoje ansiosos, preocupados, aqueles que entraram aqui cansados, que hoje possam voltar para sua casa cheio de alegria, cheio de paz e de descanso. Abra os nossos olhos hoje, aumenta a nossa fé. Queremos conhecer cada vez mais o Senhor. Leva-nos ao nível mais profundo de intimidade, Jesus. Que nosso coração possa ser cada vez mais aquecido. Encha-nos com teu Espírito. Nos dê, Jesus, olhos abertos para ver a tua graça e apropriar de tudo que o Senhor já nos deu na cruz. Fala conosco hoje. Nós repreendemos tudo aquilo que vem para tirar nossa atenção, todo sono, toda distração. Nós declaramos que caia por terra agora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e está aqui dentro de nós e no meio de nós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos vivendo o ano da restituição. E precisamos de ter fé para crer nessa verdade, que Deus vai trazer de volta tudo que você perdeu, o que você teve de prejuízo, tudo aquilo que você durante todo esse tempo teve perdas, prejuízos, problemas. Deus vai restituir sobre a sua vida. Amém significa que eu tomo posse. Então nós estamos nesse jejum de 21 dias de restituição, tudo em dobro. Vamos colocar aqui também a palavra para você acompanhar. Eu quero falar sobre o Deus que restitui na sua vida. Quantos querem restituição? Quantos querem restituição em dobro? Vamos ler o que a palavra de Deus diz em 2º livro de Reis, capítulo 8, versículo de 1 ao 6. Glória a Deus. Vamos ler. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do Senhor, do profeta. Mostrou comigo? Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. E ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. Fala assim, voltou. Isso. Voltou da terra dos filisteus e saindo a clamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, servo de Eliseu, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto. Quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurara a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Está cortando aqui, né? Não tem problema não. Aleluia.
Irmãos, essa história é muito poderosa. Essa história da mulher chamada de Sunamita é uma história marcada pela fé, generosidade e milagres. Quantos querem receber milagres? Só para você lembrar quem era essa mulher, foi a mulher que abriu a sua casa e construiu um quarto para Eliseu descansar, estudar e orar. Ela construiu um puxadinho na sua casa para hospedar Eliseu. Mas também foi uma mulher que chorou com seu único filho, depois de ter perdido o seu marido. Ela chorou sobre o seu filho. E Eliseu então restaura a vida, restitui a vida do seu filho que tinha morrido. Olha que poderoso isso. Mas agora está em uma outra prova, num outro problema. Uma fome veio sobre a terra. E aí falaram: olha, você tem que sair daqui, vai para onde você puder. E onde ela foi? Para a terra dos filisteus. Ela foi para o lugar que não deveria ter ido. Você sabe, os filisteus é um povo inimigo de Deus. Ou seja, é o mundo hoje. O mundo é inimigo de Deus. Ela foi para lá. Mas depois de 7 anos, ela resolveu voltar para a sua casa, voltar para a sua terra. A história dessa mulher nos mostra, parece conosco, porque você percebe que ela perde seu filho, ela tem momentos altos de provisão, ela tem momentos baixos de perda, depois ela é restaurada, depois ela perde de novo. Isso mostra que a nossa vida, ela não é uma linha reta, ela não é linear. É igual com o coração, né? Está batendo, mostra no aparelho, que eu não sei o nome, aqui os altos e baixos. E você vê, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai um pouco lá em cima, vai um pouquinho lá embaixo, vai lá embaixo de novo. Porque se ficar reto é sinal de morte. Então a nossa vida existe momentos maravilhosos, de alegria, igual hoje, um dia de festa. Há momentos de provisão, há momentos de alegria plena, mas também tem momentos que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Existe o dia mau, e não é um dia, é um momento. São experiências ruins. Tem momentos que nós perdemos pessoas, perdemos quem nós amamos. Tem momentos que nós tomamos prejuízos, que não entra financeiramente como nós desejaríamos, como era esperado as entradas, né, na conta, e não entra, e você estava contando com aquilo e não tem. Tem momentos de escassez, tem momentos de angústia. Talvez você hoje, talvez nesse tempo, talvez já há muito tempo, você tem vivido dias, semanas, momentos de tristeza, de angústia, de prejuízos. Parece que nada rompe, e você fala para o Senhor: Senhor, quando vai passar essa fase? Senhor, eu não estou aguentando mais. Que momentos difíceis que eu estou vivendo, que escassez que eu estou enfrentando. Eu quero dizer para você algo: Deus tem ouvido a sua oração. Chegou o tempo da sua restituição. Chegou o tempo que Deus vai transbordar todas as áreas da sua vida. Aleluia. Mesmo ela tendo enfrentado uma sequência de milagres, ela também teve momentos de perdas. Mas a boa notícia, mesmo que você foi para o lugar que não deveria ter ido, mesmo no momento de escassez, você foi para o lugar de distanciamento da presença, um lugar de escuridão, um lugar longe da oração,
um lugar longe da palavra, longe da comunhão dos irmãos. Talvez você está aqui hoje, mas eu quero dizer a primeira coisa para acontecer restituição, que aquela mulher fez, que você hoje precisa de tomar uma decisão. Fala assim, decisão. Assim como a Gabi, a Gabriela e o Daniel decidiram batizar, não é verdade? Olha que poderoso, eles tomaram uma decisão. A melhor decisão da vida deles, depois de aceitar Jesus. Amém? Porque o que é o batismo? O batismo salva? Não. Ele é a prova de que eles foram salvos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eles estão com um testemunho público perante os familiares, a igreja, céus e inferno, que eles entregaram a sua vida para Jesus. E quando eles mergulham nas águas, eles morrem. Eles morrem. Morrem para eles mesmos, morrem para o mundo, morrem para o pecado. Mas quando eles levantam das águas, eles ressurgem, eles ressuscitam com Cristo. A Bíblia fala que nós morremos com Cristo e nós fomos ressuscitados com Cristo. Eles se levantam como novas criaturas. As coisas velhas passaram, tudo faz novo na vida de vocês. Aquela mulher tomou uma decisão. Qual foi a decisão que aquela mulher tomou? Primeiro nós vamos ver. Primeira coisa, a restituição vem quando temos a coragem de voltar. Quantos têm coragem de voltar? Presta bem atenção, depois de 7 anos, ela voltou. Sabe, e a palavra aqui no hebraico, para você entender melhor, é shuv. Diferente, né? É a mesma palavra para arrependimento. É a mesma palavra para voltar ao propósito. É a mesma palavra para ligada espiritualmente a voltar. Voltar à essência, voltar à intimidade. Hoje você precisa de voltar. Muitos aqui hoje precisam de tomar de volta o caminho. Voltar para onde? Voltar para a comunhão da igreja. Para onde eu devo voltar? Voltar para a intimidade com Jesus. Voltar para a sensibilidade. Voltar para a liderança. Voltar para o propósito eterno. Voltar para a célula. Voltar para onde Deus chamou você para estar. E por que você não está? Por causa de decepções? Por causa de crises? Por causa de problemas? Por causa de escassez? A escassez nos faz às vezes sair do propósito. A decepção, o medo às vezes nos faz retroceder. Mas a boa notícia é que a restituição começa quando você volta para casa. Volta para casa. Volta para o propósito de Deus. Volta hoje. Eu posso ouvir Deus dizendo para você, do fundo do meu coração, há uma palavra, há um chamado de Deus que ecoa no seu coração dizendo: volta. Até quanto tempo você vai ficar longe? Já passou do tempo de voltar. Já passou da hora de retornar, sair da religiosidade, sair daquilo que é comum, sair de uma vida fria, sair e voltar para o lugar que você deveria ter ficado. O lugar da comunhão. Voltar é vencer a frustração. Voltar é vencer o desânimo. Decepção com pessoas. Decepção com você mesmo. Às vezes você errou, falhou e você se decepcionou com você. E acha que Deus não vai mais usar. Eu sei o que é esse sentimento.
graças a Deus eu nunca cheguei a desviar de sair da igreja nesses 15 anos. 15 anos servindo ao Senhor. Metade da minha vida, um pouquinho menos da metade. Eu nunca cheguei a desviar de sair da igreja, de sair da célula, mas eu já desviei do propósito algumas vezes. Eu já fui o irmão mais velho, muitas vezes. O pródigo sai de casa. O pródigo sai da congregação, da vida da igreja. Mas o mais velho continua, mas ele sai da intimidade. Ele começa a fazer as coisas no modo automático. Ele está na casa, mas o coração não está mais com o Pai. Ele até trabalha na casa. Ele trabalha, mas trabalha por costume. Porque está acostumado desde pequeno a trabalhar, servir, fazer a obra de Deus. Só que Deus não está tão interessado em fazer a obra de Deus. Deus está interessado no seu coração. Fazer a obra de Deus sem o Deus da obra é fazer nada. Não adianta nada. Mas quando você está no lugar da intimidade, quando você está apaixonado por Jesus, com convicção, Deus me chamou para marcar pessoas. Se você entende isso, Deus chamou você para influenciar pessoas. Deus chamou você para fazer discípulos. Deus chamou você para reconciliar o perdido a Ele. É o nosso ministério, é a nossa vida. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Voltar ao primeiro passo. Voltar à essência. Voltar a liderar. Voltar a receber uma célula na sua casa. Voltar a louvar ao Senhor. Voltar a adorá-lo. Voltar para a intimidade espontânea. Quando você orava nas madrugadas, quando você buscava a Deus com tanta sensibilidade, com tanta espontaneidade. Fala para o seu irmão, fala assim, ó, primeiro passo é voltar. Eclesiastes 7:8 diz que o melhor é o final das coisas do que o começo delas. E a graça de Deus é que Ele sempre nos aceita de volta. Quando o filho pródigo voltou para casa, ontem teve o teatro, né? E aí, de última hora, eu fui pego de surpresa. Nós somos assim, espontâneos, servos, estamos prontos. Aí eu fui ser o filho pródigo. E aí, tinha aqui uns porcos aqui. A comida que os porcos comiam, né, crianças? Vocês lembram? O que o filho pródigo fez? Voltou para a casa do pai. Depois de quebrar a cara, depois de ter problemas, depois de perder tudo, ele decidiu fazer o que, meus irmãos? Fala assim, voltar. A restituição não é para quem foge, é para quem volta. A restituição não é para quem desiste, é para quem volta. A restituição, ela é para quem decide romper consigo mesmo, com as decepções, com os problemas. Voltar não é vergonha. Vergonha é morrer fora do propósito, longe do que Deus te deu. Vergonha é abrir mão da herança. Vergonha é ficar sem voltar. É preciso ter coragem. Mas Deus chamou você e te deu o espírito de coragem e não de covardia.
Os covardes não voltam, os covardes não herdarão o reino, mas os quebrantados de coração, os contritos de coração, esse Deus não desprezarás. Mas os soberbos, Deus resiste. O que volta é o quebrantado, o que volta é o sensível, o que volta é o que reconhece as suas faltas, as suas falhas. E eles falam: eu não posso viver longe da presença, do propósito, do poder de Deus, do chamado de Deus para a minha vida. Quantos estão entendendo? Diz amém. Mas como que eu faço isso? Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Lembra-te de onde você caiu. A boa notícia é que sempre tem volta. Você pode voltar e o Senhor está de braços abertos para poder colocar a sandália nos seus pés, o anel no seu dedo, cartão de crédito Infinity, Master, Black. Quando você volta, a festa nos céus, a festa, há roupas novas. Volta para casa. Lembra-te, pois, de onde caíste. Como que eu volto? Lembrando de onde eu saí. Qual foram os primeiros passos? Por que que eu saí? Por que que eu parei? Muito bem, agora eu sei de onde voltar. É por mesmo caminho que eu parei. O mesmo caminho. Os caminhos do Senhor estão sempre abertos para você. Você pode voltar com alegria, porque você é filho. E filho sempre há lugar na casa. Quem é filho sempre volta. Mas o apóstolo Pedro diz: tem alguns que foram e não voltaram, porque não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, estavam aqui, tinha retornado. Em Lucas capítulo 15, versículo 20 diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Quantos querem restituição? Amém? Então volta. Mas olha que interessante. E ela voltou, mas ela encontrou tudo maravilha quando ela voltou. Voltar não significa que tudo vai estar muito bem como antes. Não. Há um caminho, há um processo. Mas eu quero dizer, há uma graça de Deus para você. Ela voltou, só que ela não tinha mais terras, ela não tinha mais casa. Foram roubados. Mas sabe o que é interessante aqui? Presta bem atenção. Por que alguém roubaria uma terra que não está produzindo? Por que alguém roubaria casas no momento de fome? Olha, a terra parou de dar o seu fruto. E as pessoas então roubaram a terra dela, roubaram a sua casa. Ela vivia da agricultura, ela vivia disso. Mas sabe qual é a boa notícia? Aqui a sua terra, ela é uma terra boa. O seu casamento é uma terra boa. Você precisa voltar para a essência do casamento, voltar para a sua família, voltar para os seus filhos, porque é uma terra boa, mesmo em tempo de escassez. O decreto dos céus é: a sua igreja é uma terra boa, a sua célula é uma terra boa, mesmo que às vezes aparentemente está uma escassez, é uma terra frutífera. O seu casamento, o seu ministério, a sua vida espiritual é uma terra frutífera. Fala para o seu irmão, fala assim, ó: a sua terra é frutífera. E tem pessoas que estão interessadas nelas. Isso é interessante demais, irmãos. Por quê? Porque ele sabia que o momento de escassez
dura só um período. A fome iria acabar depois de 7 anos. A tristeza dura apenas uma noite. A promessa é: depois da angústia, depois da tempestade, há o sol a brilhar. Depois da noite vem logo amanhã. Depois da tristeza, a tristeza tem prazo de validade, mas a alegria é perpétua. O momento de escassez é só um período, mas o momento de provisão, de prosperidade é abundante na sua vida. Não se apegue aos momentos difíceis, não se apegue aos momentos de dificuldade, porque eles são momentâneos, eles são leves e passageiros, mas o que Deus tem para você é permanente, é poderoso, não muda a sua terra. Mesmo que você falhou, mesmo que você se afastou do Evangelho, mesmo que você afastou do propósito, tem uma boa notícia: dentro de você há uma terra boa. E quando você volta, tudo floresce, as coisas vão voltar. Percebe? Olha, exige fé, porque eu voltei, mas não voltou como deveria. Continua crendo. É um processo, voltar é um processo. Depois tem um outro processo, o processo de restituição. Não abra mão da terra por um momento de escassez. Às vezes o casamento está em crise, não abra mão do seu casamento, é uma terra boa. Não abra mão da sua família é uma terra boa. Está difícil agora, mas é só um momento. Os seus filhos são uma terra boa. Ah, mas está desobediente, estão teimosos, estão mexendo com o trem errado, estão com mais companhias, mas é um momento difícil, é só um momento, vai passar. Eles têm uma terra boa e vai voltar a produzir muitos frutos. Não abre mão da igreja, a igreja tem problema, a igreja é feita de pessoas, pessoas têm problema, pessoas decepcionam outras, pessoas vão frustrar com você, porque eu não sou perfeito, eu tenho muitas falhas, muitos erros, eu vou errar. Você vai projetar em mim algo que você queria e você não vai encontrar, mas tudo bem, nós somos assim. Jesus é o único que não nos frustra. Nós estamos aqui por causa dele e amamos uns aos outros. Sabe, maturidade é aprender a amar os defeitos também. É entender, meu irmão é assim, eu amo ele desse jeito. E glória a Deus pelos defeitos dele. E nós vamos crescer juntos. Ele vai mudar, mas eu também vou, porque eu também tenho. Ele tem, eu também tenho. Então eu não vou abrir mão da minha célula, não vou abrir mão da igreja, porque a igreja é pessoas que estão em obras, sendo transformadas. Aleluia! O inimigo só quer tomar sua terra porque ele sabe que é uma terra boa. O inimigo só quer tirar você do propósito, porque ele sabe que dentro do propósito você vai prosperar, mas fora dele não tem vida. Não tem vida na terra dos filisteus, não tem vida no mundo. Sem mim, diz Jesus, nada podereis fazer. E ninguém tem nada se do céu não foi lhe dado. Como estão entendendo? Sua terra vai produzir novamente. Deus vai abrir de novo chuva sem medidas. Tudo que você plantar, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Segundo, a restituição acontece por causa de um alinhamento divino. Aleluia! Veja como isso é poderoso. Olha, irmãos, isso é poderoso. O rei, e o rei não era alguém apenas um governante. O rei era também um juiz que poderia fazer decretos e mandar restituir. O rei poderia restituir dinheiro, casa, carros. Alguém me abençoou com uma água natural? E Geazi era servo de quem? Fala assim, de Eliseu. E o rei, querendo conhecer os feitos de Eliseu, o rei chegou para Geazi e falou assim: Geazi, me conta, o que Eliseu fez durante esse tempo? E sabe o que é interessante? Geazi poderia ter falado outras coisas que Eliseu fez. Geazi poderia ter falado de vários feitos que ele tinha feito, várias obras, mas ele falou do menino que tinha ressuscitado.
Enquanto Geazi estava falando com o rei, ó rei, Eliseu uma vez ressuscitou um filho de uma mulher, sabe, rei? E ele voltou a viver, ele voltou à vida. Neste momento, aquela mulher acabando de voltar, tinha acabado de voltar. Olha a graça de Deus. Ela decidiu voltar. Quando ela acabou de voltar, ela foi direto. Ela viu que não tinha mais terras e foi direto para o rei. Quando ela chega para aclamar o rei, Geazi aponta para ela e fala assim: olha, rei, essa é a mulher, e este é o menino que Eliseu ressuscitou. Ou seja, o testemunho estava vivo ali na frente do rei. O rei ficou curioso. Gente, então é verdade mesmo, essa é a mulher e este é o menino. Olha, o menino estava morto, mas agora tem vida. Por causa disso, o rei abriu o coração para ouvir o que aquela mulher tinha falado. E ela ouviu, e ele ouviu. Sabe o que é poderoso? A Bíblia fala que aquela mulher, ela clamou o rei. Ela clamou o rei por restituição. Você precisa hoje de clamar ao Rei Jesus, dizendo: Senhor, traz de volta a alegria, traz de volta a esperança, traz de volta o coração apaixonado, traz de volta a fome no meu coração, traz de volta os meus filhos servindo ao Senhor, traz de volta o meu casamento como era antes e melhor do que era. Sabe, irmão, você sabe o que é restituição? O homem, quando restitui algo, o que ele acontece? Algo estraga, algo dá problema, algo é perdido. E aí o homem vai lá e restitui, e no máximo fica igual era antes. Quando às vezes não faz um reparo e dá uma melhoradinha, mas não era igual era antes, não fica igual era. A restituição do homem é assim. Mas a restituição do Senhor não é equivalente, ela é em dobro, ela é mais. E quando Deus faz, é melhor do que antes. O que perdeu na sua vida, o que você parou, o que você abandonou, o que você decidiu parar, quando você saiu, o que você perdeu, o que você tomou prejuízo, o que te foi roubado, o que as circunstâncias levaram, Deus vai restituir e será melhor do que era antes. Será melhor do que era antes. Você crê nisso? Será melhor do que era antes. Havia um alinhamento de propósito, não era coincidência. Ninguém poderia alinhar isso. No momento que Geazi estava falando exatamente, se ela chegasse um pouco antes, ela não teria restituição. Se ela chegasse um pouco depois, o rei não saberia que ela era a filha, a mãe, do menino que tinha ressuscitado. Ele não associaria ela com o milagre que Eliseu tinha feito. Ela chegou no lugar certo, na hora certa, e ela estava com as pessoas certas. Ela estava com o rei e o servo do profeta. Você está com as pessoas certas? Você caminha com as pessoas certas? Deus vai te colocar você. Deus vai fazer um alinhamento divino nesses dias. Enquanto você às vezes está em um lugar, Deus vai fazer outras pessoas lembrar de você. Pessoas vão mencionar o seu nome nas reuniões. Pessoas vão mencionar o seu nome nas vagas, nas melhores vagas de emprego. Vão lembrar de você para o cargo. Pessoas vão lembrar de você, porque Deus faz o alinhamento divino. Aleluia! Deus move dos bastidores. Veja José do Egito, vendido como escravo, esquecido na prisão, mas no dia marcado, no dia certo, ele não foi esquecido de propósito, não foi por coincidência, foi alinhamento de Deus. No momento que Faraó teve um sonho, lembrou-se de José. Olha, tinha um companheiro de prisão que ele desvendou os sonhos, e um morreu e eu estou aqui, e o sonho que ele desvendou deu certinho. Manda chamar José. Um alinhamento. Um alinhamento. Porque o que parecia desencontro
vira encontro quando Deus quer restituir. Lembra de Ruth, uma moabita estrangeira, que por acaso, que não é o acaso, ela entrou no campo de Boaz. Aos olhos humanos parecia coincidência, mas aos olhos de Deus, providência. E foi ali que nasceu a história da linhagem de Davi e do Messias, do Senhor Jesus. Ela estava no lugar certo, no momento certo. Deus alinha certas pessoas certas no tempo certo. Enquanto ela clamava Geazi, enquanto ela clamava, o profeta, o servo do profeta estava falando dela. Veja a história de Esther, por exemplo. No dia que Mardoqueu seria enforcado, o rei não conseguiu dormir naquele dia, e pediu o livro das crônicas. Ele leu sobre o bem que Mardoqueu tinha feito, e no exato momento a mãe entrou no palácio e resolveu tudo, e deu o livramento. Deus conecta testemunhos e respostas. Você crê nisso? Olha a história de Cornélio, lá em Atos capítulo 10. Enquanto orava, Cornélio estava orando. Cornélio era um italiano. Cornélio não poderia receber o Espírito Santo porque ele não era judeu. Deus faz Pedro subir no terraço na hora que ele estava esperando o almoço sair. Ele vai orar enquanto o almoço não sai. Ele teve uma visão de lençóis de animais impuros, e Deus falou para ele: Pedro, está com fome? Mata e come. Ele disse: Senhor, jamais matarei algo impuro. Não chama de impuro que eu purifiquei. 3 vezes ele teve essa visão. E aí veio um homem na porta de Pedro, e o Espírito Santo falou: Pedro, segue este homem sem fazer perguntas. Pedro seguiu este homem. Enquanto isso, Cornélio também teve uma visão. Pedro chega na casa de Cornélio. Pedro entra na casa dele e prega o evangelho. Enquanto Pedro pregava o evangelho, o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio. No exato momento, ambos tiveram visões. Deus alinhou tudo. Deus alinha o relógio da sua história. Você crê? Aleluia. Terceiro e por último, a restituição vem quando você clama o rei e conta tudo para ele. A mulher clamou o rei e contou tudo. Para de buscar ajuda que não pode resolver os seus problemas. Para de confiar em sistemas falhos, colocar sua esperança em conselhos humanos apenas. Essa mulher nos ensina que devemos clamar, mesmo quando parece não ter saída. Diga assim, fala para o seu irmão: o rei está ouvindo o seu clamor. Para terminar, sabe qual foi a sentença do rei? Ele diz: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, como também todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ela não só teve o campo e a casa, todo o salário dos 7 anos de colheita ela teve em uma só vez. Todos esses anos que foram perdidos na sua vida, seja material, financeiro, ministerial, parece que você estava perdendo, parece que você não estava crescendo, parece que você retrocedeu, parece que você ficou parado e não vai voltar a ser quem era. Mas eu tenho uma boa notícia: você não vai voltar a ser quem era, você vai voltar melhor do que era. Você vai voltar com mais prosperidade, com mais unção, com mais poder, com mais graça, com mais sabedoria, com mais revelação, com mais provisão dos céus. É hoje a restituição sobre a sua vida. Mas você tem que clamar ao rei. Fica de pé. Vamos clamar ao rei por restituição agora. E conte tudo para ele. Fala: Senhor, restitui a minha família, restitui a minha casa, restitui meu ministério, restitui a liderança, restitui a minha célula, restitui, ó Deus, as minhas finanças, Senhor, os prejuízos, o golpe que eu tomei. Tem pessoas que estão com causa na justiça há muito tempo, e você perdeu dinheiro com causa na justiça. Deus vai restituir sobre a sua vida.
com correção monetária e juros. Deus vai restituir em dobro na sua casa. Se você crê, comece a clamar agora. Só quem crê será restituído. Só quem clamar o rei é restituído. Então clame o rei nesta noite. Fala para ele: Senhor, restitui.